Opa, muito boa tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo mais um dia aqui nesta quinta-feira, ao Vivaço, trazendo as informações do esporte da nossa região para você. Hoje que tem clássico regional no basquete, vamos falar bastante de futebol. Uma vergonha, o São José Esporte Clube tem muita informação hoje, tá bom? E aqui comigo, você já sabe, meu parceiraço, Antônio Carmo. Boa tarde para você. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band. Estão aqui para mais uns donos da bola. Vamos falar, como você disse, aí do basquete. Grande jogo hoje, hein? Clássico da região, Jacareí precisando se recuperar, São José bem no campeonato, ao contrário do futebol feminino aí, reta final, voleibol, tem muita coisa boa, né? Exatamente, além das informações também do Taubaté Handball, estão se preparando para a viagem para o Mundial do Catar, também vamos trazer informações do burrão e do vôlei para você. E lógico, a sua participação ao vivo pelo nosso Facebook, manda aí pra gente a sua pergunta, o seu palpite do jogo, o seu comentário pelo nosso facebook.com/os donos da bola vale. A gente tem que começar falando de futebol, né? Porque o São José Esporte Clube deu adeus ontem às chances de classificação na Copa Paulista, com um resultado vergonhoso. Sorte que o estádio Martins Pereira não estava cheio, né? Estava vazio aí com cerca de 132 torcedores pagantes, portanto quase ninguém viu aí essa humilhante derrota sofrida diante do Nacional por 5-0. Veja aí como foi o jogo. Arquibancadas praticamente vazias no estádio Martins Pereira. O horário do jogo, às 3 da tarde, não ajudou muito e a péssima campanha do São José na Copa Paulista também colaborou para a falta de apoio da torcida. O time entrou em campo com apenas 1 ponto em 6 jogos disputados e, para ter alguma chance na competição, precisava vencer o Nacional, líder invicto. A partida começou tímida e o primeiro chute a gol veio com quase 10 minutos. Logo depois, mais uma tentativa dos visitantes. Até que no rebote, Felipe Piraju balançou as redes para o Nacional, 1-0. Na metade do primeiro tempo, Arnon encheu o pé e aumentou a vantagem. A Águia do Vale tentou reagir, mas não conseguia levar perigo ao gol do adversário. Na etapa complementar, o Nacional dominou o jogo completamente. O terceiro gol saiu dos pés de Gindre, depois deste cruzamento. E não parou por aí. Caju, em jogada de contra-ataque, ampliou 4-0. E Gabriel Esteves decretou a humilhante goleada aos joseenses no estádio Martins Pereira. Final, São José desclassificado 0, Nacional 5. São as dificuldades naturais de um planejamento ruim que foi feito, né? A maneira como foi conduzida e é evidente que a gente em algum momento ia ter a dificuldade como ela aconteceu. Eu não abro mão de ir até o final, né? Não tem como você mudar, não é todas as coisas ruins, aí eu sou parte dela, então eu tenho que ir até o fim. Eu acho que a gente não pode abrir mão do nosso trabalho, da dignidade do nosso trabalho, né? Eu acho que o São José tem uma camisa muito grande, tem uma história muito grande e a gente não pode abrir mão. É evidente que eu dependo muito de quem é o grupo gestor, mas eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação foi estar com os jogadores depois da partida, sentar com eles e a gente seguir o nosso trabalho. Independente disso, acho que é a carreira de cada um também que está aqui e tem que se preservar isso. A gente já acompanhou o trabalho do técnico Paulinho McLaren no Taubaté, a gente sabe da seriedade dele, sabe da competência também, do talento, ele que é esforçado, estuda inclusive para ser técnico, mas de um jeito que veio o Antônio Carmo dentro de um planejamento que até então não era para ter dado errado. Começou uma pré-temporada antes, fez tudo direitinho, o técnico que chegou não tinha conhecimento tanto assim como o técnico, mas aí depois foi demitido, chegou o técnico Paulinho McLaren, o que não resolveu nada, Antônio Carmo. As coisas acontecem assim, Andressa. A gente olha, e antes do campeonato a gente falava que era melhor não participar, porque não tinha estrutura, não tinha nada. E o São José vai nessa. Seria um gasto de dinheiro a mais e à toa, né? Veio uma empresa com o Antônio Pado e a sua Conexão Esportes. O Pado esteve aqui conosco, Andressa, parece ser uma pessoa digna, correta, imbuída de boas ideias e de boa vontade. Só que em termos de resultado, ele não tem conseguido nada. Ele está no Mantiqueira agora, junto com o Dado, e parece que lá a coisa caminha melhor, porque já tem o Dado lá, que é o dono do time. Tem uma diretoria que funciona, que cara. já está
que já está no caminho de fazer um bom trabalho. Você pega, por exemplo, no ano passado, o Antônio Pado, junto com a Conexão Esportes, fez esse trabalho que está sendo feito no São José hoje no Taubaté. E o resultado foi rigorosamente idêntico. Nenhuma vitória no campeonato, o último colocado, uma vergonha. Quer dizer, repete-se no São José o péssimo trabalho feito por ele no Taubaté ano passado. Então, como é que você pode confiar? Mas na Copa Paulista não deu. Se na Copa Paulista, que não vale nada, que é um torneio vagabundo, me desculpe a expressão, como é que vai se imaginar isso num campeonato de acesso, que é o Campeonato Paulista da Série A3? Agora, tira o Paulinho McLaren, o Oliveira deve estar dando graças a Deus de ter sido dispensado na segunda rodada, né, Oliveira? Porque ficou livre dessa tranqueira. Pelo menos esqueceu-se o nome dele, né, cara? Porque se ele tivesse a coisa seria do mesmo jeito. A gente imaginou, conforme você disse no começo, que parecia estar sendo montada uma boa estrutura, o time treinando lá em Atibaia, fez parceria com o Atibaia, o diretor do Atibaia veio para o São José, já foi embora. Quer dizer, esse negócio de ficar entregando o time, ou tem condições e se trabalha com as próprias pernas, um trabalho muito sério, ou traz alguém para ser um gestor, mas dividindo as funções com a diretora, ou não faz nada, certo? O problema é que o São José não tem comando. Então, todo esse problema maior, Andressa, ele vem desde a eleição do Benevides Ferneda, o Geleia, popularmente conhecido, que é uma figura que nós conhecemos, adoro. Eu sou amigo do Geleia há 20 e tantos anos. É uma pessoa fantástica para a gente ir lá na pizzaria do Augusto, comer uma pizza, tomar uma cerveja, dar risada, conversar no jogo, mas... Para a diretoria ser do presente. São José. Então, sabe, Andressa, hoje, por exemplo, se... Sei lá o que o presidente Benevides Ferneda está pensando, se está vendo o jogo ou não. Ele poderia ter a dignidade de falar, gente, acabou com a Copa Paulista, tem 2 joguinhos aí, será que o time vai ter, o elenco vai ter time? Porque cada jogo vai um monte de gente embora, né? Ontem só tinha 5 no banco. Fica ruim até para os próprios jogadores vestirem a camisa, né? Se não tem uma organização por trás. Uma derrota dessa de ontem, ela acontece 5-0, mas ela é humilhante pela estrutura, pelo jeito que a coisa está caminhando. Já era mais ou menos previsto daí. Inclusive, tinha que ter avisado o pessoal do jogador do Nacional para tirar o pé do acelerador, né, gente? 3-0 estava bom. Como é que vai ser sábado contra o Osasco Audax, que precisa da vitória lá em Osasco? Imagina, você vai tomar uma outra sapatada. Vai gastar grana ainda para ir para lá ainda. ainda. E tal. Já eliminado matematicamente, tem que fazer 2 jogos. Eu penso assim, Andressa, o presidente Benevides Ferneda deveria ter a hombridade, a dignidade. Olha, não é vergonha nenhuma. Gente, não deu. Eu quis ser presidente porque eu gosto do clube, eu achei que eu tinha uma condição. Eu tive parceiros que falaram que iam me ajudar e depois que eu fui eleito, eles caíram fora, me largaram sozinho, me deixaram no chão frio. Então, eu estou entregando o cargo e o clube convoca novas eleições, vê se aparece alguém. Mas não tem ninguém. Enquanto não houver, não tem jeito, Andressa Lopes, se a prefeitura não apoiar, se não tiver um apoio efetivo, uma participação, como aconteceu lá com o Taubaté. Da cidade não funciona, né, cara? Taubaté esse ano deu muito mais certo porque o prefeito Ortiz Júnior resolveu abraçar a causa do presidente Hélio Marcondes, entendeu que a diretoria era uma diretoria capaz, honesta, correta, trabalhou junto, ajudou e o time subiu. Então, enquanto aqui o pessoal do São José quis brigar com o prefeito na eleição, está pagando caro por isso, né? Então, tem que ter a humildade de renunciar, de entregar o porque pegou no primeiro ano, o time foi rebaixado da Série 3 para a Série 2. A presidência do Benevides Ferneda caminha para uma das piores da história do São José? Não, a pior. Não é das piores, é a pior, né, da história do São José. Nunca antes na história desse país, diria aquele cidadão, aconteceu uma catástrofe dessa, né, cara? Um mandato, uma direção tão ruim como a do Benevides Ferneda. O Carmo, aqui no nosso Facebook, Sérgio Carvalho dizendo o seguinte: boa tarde, pergunta para o Carmo se é melhor fechar as portas do São José e ter um novo depois, sem as pragas, ele está dizendo aqui, dos diretores que hoje sugam a águia do vale. Além dele, também tem outra participação aqui, Antônio Carmo, dizendo basicamente também sobre o mesmo fato. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. A Rita Cássia, esse papelão do São José não seria melhor ter fechado para balanço e pensado só na 3 de 2016? Claro, cara? Isso foi falado antes, era melhor não ter jogado a competição. Por mais que conseguisse alguma coisa de bom, eles não conseguiria nada de excepcional, é apenas paliativo. Seguir o exemplo de Taubaté, de Ferroviária, de Água Santa, de Novo Horizontino, times que tiraram o time do campeonato para se arrumar. Corre atrás de patrocinadores primeiro para depois pensar na pré-temporada, né, cara? No comando do Benevides Ferneda, 4 torneios disputados e 4 vexames, ou dentro ou fora de campo, né? De time que não tem dinheiro, quando é os dois num campeonato só. Então, realmente, seria melhor não ter participado de nada, pensado no ano que vem. Mas a situação do São José, ela é dramática, muito difícil de ser resolvida.
Ai, São José, São José. A gente vai falar muito do São José ainda. Eu quero lembrar você, gente, antes da gente ir para o intervalo, que as inscrições para a 7ª edição da Copa Band Vale de Futebol de Base nas categorias Sub-11, Sub-12 e Sub-14 anos já estão abertas. E o campeonato vai reunir no mínimo aí 8 equipes por categoria e será organizado em 2 sedes. Uma em São José dos Campos e outra em Taubaté. E os jogos acontecerão de 17 de outubro até o dia 6 de dezembro. E o evento conta, claro, com o apoio total do Grupo Bandeirantes de Comunicação, do nosso programa e também com essa parceria fantástica com o Glaucio do Vale Esportes, fazendo um trabalho muito bacana e sério com o pessoal da categoria de base, tá bom? As inscrições podem ser feitas pelo telefone e as dúvidas também podem ser tiradas, tá bom? Anota aí, 1236335533, 1236335533, tira todas as suas dúvidas e faça já a sua inscrição, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai trazer as notícias do handball de Taubaté, a equipe viaja esta noite para o Mundial de Clubes no Catar, as informações do vôlei, das categorias de base do Burrão e ainda basquete. A gente volta já.